Olá pessoal, bem-vindos a mais um bloco da nossa aula de hoje. Nós estamos nesse maravilhoso contrato de mandato. Veja, nós temos que falar agora sobre as espécies. Na realidade, quando se traz a expressão espécies, nós já vamos para a classificação. A classificação, quando se faz uma pós-graduação, você vai ter aula de metodologia científica e lógica, né, do conhecimento científico. Normalmente são essas as matérias que você tem, seja no mestrado, seja no doutorado, seja na especialização. Veja, quando você vai estudar o discurso do método, você vai estudar que uma parte de classificação também é importante, em todo o contexto, porque classificar nos ajuda a estudar e a examinar determinada questão que nós estamos trabalhando. Então, é uma pergunta, por exemplo, que você nunca vai imaginar que um aluno de graduação faça. Professor, por que eu tenho que classificar as coisas? Então é isso, a classificação nos auxilia no estudo, assim como abrir e diversificar nas várias espécies. Também nos auxilia a ter uma ideia amplificada, uma ideia mais generalizada do Instituto. Então, a primeira questão que nós temos que classificar o mandato é em relação às partes. Não é? Então, se seria ele oneroso ou se seria gratuito. Porque alguns contratos, como o contrato de comodato, é gratuito, o mútuo, na sua essência, é gratuito, salvo o feneratício, mas, no ponto de vista do contrato de mandato, ele tanto pode ser gratuito como ele pode ser oneroso. Tá? Então, em relação entre as partes, a gente vai diversificar se esse contrato é oneroso ou se ele é gratuito. Uma outra classificação é quanto ao modo de celebração da vontade. Ou ele é expresso ou ele é tácito. E quando nós chegamos na questão de tácito, nós vamos direto para um dispositivo do código, que é o 659, que vai dizer o seguinte: a aceitação do contrato pode ser tácita e resulta do começo da execução. Então veja, se nós temos a possibilidade, que nós vamos ver o próximo, quanto à forma, ele pode ser escrito ou verbal, ele também pode ser dessa maneira, pode ser tácito, tá? A pessoa inicia procedimentos me representando, seja para praticar atos, seja para administrar interesses, né, de uma forma tácita. E eu depois venho ratificar. Depois, quanto em relação à forma, ele pode ser escrito, também lá presente no 656, nós vamos dar uma lida agora. Então, voltamos ao código para dar uma lida no 656. Quer dizer, o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Então, nós já temos aí a questão do expresso, do tácito, do escrito e do verbal. Todos eles lá no 656, né? E a questão do tácito, nós também temos o 659 combinando com o 656. Quanto ao conteúdo, eu tenho civil e tenho mercantil. Normalmente o civil presume-se gratuito, é uma presunção iuris tanto, e no mercantil, normalmente ele é oneroso. Pode ocorrer de ter um contrato civil oneroso e ter um contrato mercantil gratuito, mas normalmente é assim que a gente vê. Para os atos da vida civil, nós normalmente utilizamos o contrato de mandato sem remuneração. Por exemplo, quando o seu primo vai fazer inscrição do vestibular para você na Faculdade de Medicina de Pernambuco, por exemplo. Então, é um contrato de mandato civil. Agora, na questão do mercantil, que você, por exemplo, vai operar no comércio, vai operar uma representação comercial, vai atuar, por exemplo, em nome do mandante, procedendo à alienação de imóveis. Então, normalmente, esta pessoa, como por exemplo numa imobiliária, você confere poderes para essa imobiliária, então alugar, normalmente você paga por essa representação, paga por essa prestação de serviços. E é óbvio que esse prestador de serviço, ele vai ter que se dirigir até o locatário em nome do mandante. Então, é um contrato híbrido, parte é prestação de serviço, a outra parte é mandato, tá? Normalmente, esses contratos mercantis são onerosos. Lembrando sempre que quando envolver
direitos reais. Acima de 30 salários mínimos, você traz a reboque o artigo 108 do Código Civil Brasileiro. Então é necessário uma escritura pública de mandato. É necessário que essa procuração seja chamada procuração pública, lavrada em notas de tabelião ou tabelião de notas. Tá bom? Depois nós temos, quanto ao fim, quanto à finalidade, ela pode ser judicial, né? Possibilita ao advogado postular em juízo, como ela pode ser extrajudicial, para providências fora do âmbito judicial. Aí bancos, comércios, instituições de ensino, enfim, tudo mais. E quanto à pessoa, pode ser singular, um só procurador, ou plural, vários procuradores. Então, é lógico que você pode mesclar, não é, essas questões. Por exemplo, o meu contrato de mandato do escritório, ele é plural, porque tem vários advogados, ele é judicial, ele é mercantil, ele é escrito, ele é expresso e ele é oneroso. Então, é óbvio que quando você pega um contrato, por que é importante toda essa classificação? Porque na medida do possível, quando você ler os instrumentos de mandato, quando você ler as procurações, você vai observar que muitas vezes eu tenho um contrato e depois eu tenho a procuração. No caso específico da prestação de serviço de advogado, eu tenho a prestação de serviços profissionais advocatícios, que é o contrato de prestação de serviço regido por lei especial, então não vai se aplicar em tese o Código Civil Brasileiro. Isso é uma discussão muito antiga, mas não se aplica a legislação especializada na advocacia. E também, muito especificamente, você vai trabalhar todas essas subespécies que nós temos aqui, trazidas pela doutrina, pela própria legislação em especial, para nós classificarmos esses contratos. Então, você tem o contrato de prestação de serviço e atrelado nele você tem a procuração. Então, muitas vezes a procuração, ela está dentro de um determinado contrato. Então, você tem o contrato mãe e a procuração é uma cláusula da qual se extrai um mandato, né? Se extrai uma procuração para que essa pessoa, então, represente você para a prática de atos ou administração de interesses. Muito bem, pessoal, nós temos, como sempre, né, nos contratos, você tem as partes, você tem o objeto, você tem a remuneração, depois você tem as obrigações do mandante e as obrigações do mandatário. No caso das obrigações do mandatário, você tem lá o 667 seguintes. Então, diz lá, das obrigações do mandatário. E das obrigações do mandante, você tem do 675 e seguintes, obrigações do mandante. Então, nós podemos dizer aqui que, na realidade, a principal, vou trazer as duas, ao meu ver, as duas principais obrigações do mandatário, não é? Respeitar os poderes e aplicar toda a diligência no desempenho do cargo. E, especificamente, em relação ao mandante, ressarcir as despesas do mandatário, se houver, e pagar a remuneração ajustada, se for do tipo oneroso ou mercantil. Tá? Então, temos aí as obrigações do mandante e as obrigações do mandatário, tá bom? As obrigações do mandante, então, lá no 675. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a questão referente ao subestabelecimento. Esse é um ponto importante, que, na realidade, assim como nós temos a subempreitada, nós também temos o subestabelecimento, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, na subempreitada, eu tenho a possibilidade contratual de a pessoa delegar poderes. E aqui no subestabelecimento, observadas as características, a tese é a mesma. Então, eu vou conferir poderes a uma determinada pessoa e essa pessoa pode subestabelecer outras pessoas. Isso daí, ela pode ser com reserva e sem reserva, tá?
com reserva de poderes. Ele pode reassumir a qualquer momento e sem reserva a transferência é definitiva. Veja só, eu não vejo grande dificuldade aqui para o advogado especial, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente trabalha muito com essa questão de subs, né? Subestabelecimento para cá, subestabelecimento para lá, mas é muito importante que nós tenhamos uma visão que tinha o Ivo Pitangui, que eu acho uma visão profissional fantástica. Então ele recebia a pessoa lá e falava, a pessoa falava assim, olha, quanto que é, por exemplo, para operar a mama, fazer uma redução de mama? Falou, perfeitamente, com a minha equipe 4.000, comigo 150. Nossa, doutor Ivo, não, aí eu vou ter que parar, vou ter que sair da minha casa, vou ter que vir aqui, vou ter que deixar de atender as pessoas humildes, que é um trabalho que eu faço, para vir atender você. Então, se você quiser o Ivo Pitangui, estarei aqui por 150 mil. Se você quiser a minha equipe, 4.000, mas aí qualquer dos médicos vem te operar. Pode ser até eu, se eu estiver passando por aqui, eu te opero. Não é? Mas é a mesma coisa no meu escritório. A pessoa chega e fala, olha, eu queria contratar, então você está contratando o meu escritório. Então, quando você contrata o professor Durval, eu posso subestabelecer um colega para ir numa audiência, porque no dia eu posso ter um mal súbito, eu posso ter uma dor de barriga e não sair do trono, mais conhecido como privada. Então, assim, a gente não tem como saber do futuro. Eu posso ter uma Covid, acometer de uma doença infecciosa, então eu vou subestabelecer um colega para me representar, em linhas gerais. Então, o subestabelecimento ele é muito importante. Mas se você quiser intuito persona, uma obrigação de fazer personalíssima, você não pode admitir subestabelecimento. Isso daí tem que estar restringido no contrato e tem que estar restringido na procuração. Não é porque normalmente na procuração vem podendo subestabelecer esta com ou sem reserva de poderes. Isso daí tem que sumir. Tem que sumir. Por quê? Porque aí você evita o subestabelecimento, tá? Então, quando for personalíssimo, você não pode permitir que, por exemplo, conste disso da procuração a possibilidade dessa pessoa subestabelecer. Veja, pessoal, trouxe aqui uma jurisprudência, Tribunal de Justiça do Paraná, relator Luciano Carrasco Falavinha Souza. Então, nós temos aqui, olha, honorários contratuais, exigibilidade na proporção dos serviços prestados até a revogação do mandato pelo ex-cliente. Então, nós temos aqui, não é, arbitramento de valor adequado ao trabalho desempenhado pelo autor até a revogação do mandato. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviço, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então, tá bom? Então, pessoal, nós encerramos esse bloco e daqui a pouco nós já voltamos para mais discussões aqui na nossa pós, tá? Relacionada ao mundo dos contratos. Não saia daí.